Esta é uma oração por você. Onde quer que você esteja, eu me levanto no mesmo poder que dá voz ao trovão e decreto aos reinos invisíveis. Uno-me a você no nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, aquele que morreu e ressuscitou triunfante ao terceiro dia. Eu me levanto pelo poder do Espírito Santo contra as invocações de falsos profetas, leis negras do paganismo, oráculos das Pleiades, Héspero, oráculos de Arcturus, Ais, decisões de Mazzaroth e Órion, escolhas do zodíaco, as intenções de Budhis e Caram, Caivan e Boziba, Draco e Hadley, as câmaras do sul. Eu decreto e declaro contra eles. Eu profetizo contra eles. E com a voz de um arcanjo e o manto profético, decreto que, mesmo que enviem o anjo da morte, ele não levará ninguém e sairá de mãos vazias. Reúnam-se do leste, do oeste, do sul, do norte, e vocês serão despedaçados. Juntem-se, vocês só se reunirão para se dispersar. Levantem seu arsenal, e vocês serão aniquilados. Busquem conselhos e orientações das regiões dos mares, e isso não dará em nada. Enviem seus emissários, Leviatã, Abaddon, Judas e até mesmo os filhos de Belial, e eles definitivamente não são páreo para o nosso Jesus, o Senhor, o Cristo. Pronunciem a palavra e ela não prevalecerá, pois Deus está conosco. Agora, quanto à sua saúde, aqueles em leitos de morte, fazendo quimioterapia, diálise, usando balões de oxigênio, soro, nos hospitais, e aqueles desenganados, aqueles com enfermidades de todo tipo, neste momento, neste instante, eu decreto e declaro a sua cura, da coroa da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus você está curado, curado no seu corpo, curado no seu sangue, curado nos seus ossos. Em nome de Jesus, cura completa em nome de Jesus, pelas obras consumadas de Cristo. E aqueles enfrentando batalhas judiciais, eu me levanto hoje como profeta e decreto, assim como o antigo profeta Isaías, que aqueles que te levarem ao tribunal, sejam você inocente ou culpado, serão desmascarados como mentirosos. Aos estudantes de todos os níveis, decreto que, mesmo em provas, vocês estão protegidos. Recebam inteligência sobrenatural, como a de Bezalel e Oholiabe. Decreto provisão sobrenatural às suas necessidades, no nome poderoso de Jesus. Decreto também sobre os que estão na política. Como voz e profeta às nações, proclamo sobre quem exerce o poder político, incluindo chefes de Estado, que a sabedoria divina de Salomão habite suas mentes. Que o próprio Cristo seja o seu intelecto orientador, a sua sabedoria, impulsionando você a servir com integridade e propósito. Que o encanto intoxicante do poder não enrede o seu espírito. Eu vos convoco a sair das teias emaranhadas de enganos, tecidas por globalistas e liberais com interesses globais, libertando-vos das armadilhas dos vícios liberais. Que nesta declaração resoluta, a clareza e a verdade iluminem o seu caminho. Neste dia, oro por você, pela sua prosperidade. Para as empresas em processo de liquidação, os vazamentos financeiros são interrompidos e evitados. O dinheiro está a caminho. Os negócios não fracassarão em nome de Jesus. Todos os contratos serão cumpridos. Todo investimento em nome de Jesus será amadurecido. Eu decreto e declaro que seu emprego está garantido. Carreiras solidificadas. Eu decreto e declaro o cancelamento de dívidas. As dívidas foram canceladas em nome de Jesus. Você viverá com mais neste ano, neste mesmo ano. Sua prosperidade será registrada no tempo. Nenhuma pobreza chegará até você. Em nome de Jesus, os clientes serão atraídos para o seu negócio, guiados por uma maré inexorável de destino e necessidade, buscando o refúgio da sua expertise, do seu discernimento e até mesmo dos seus produtos. Em nome de Jesus, eu seguro os chifres do altar e decreto e declaro, em nome de Jesus, que todas as formas de moedas correrão em direção à sua conta bancária. Agora, eu me levanto novamente em nome daquele que morreu, subiu aos céus no terceiro dia, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Eu me levanto, assim como o antigo São Patrício, contra poderes cruéis e impiedosos, diabólicos, dos reinos além, que possam causar dano ao seu corpo e à sua alma.
Eu me levanto em nome de Jesus contra o veneno, contra o fogo, contra o afogamento, contra acidentes, contra ferimentos, contra a morte. Eu me levanto por meio de uma força poderosa de piedade, a invocação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a confissão da unidade do Criador da criação. Eu me levanto hoje pela força do nascimento de Cristo e seu batismo, pela força de suas obras consumadas na cruz, por sua ressurreição. Eu me levanto hoje pelo poder da ascensão, pela força de sua descida para o julgamento final. Eu me levanto hoje pela força do amor dos querubins, na obediência dos anjos, no serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição para receber a recompensa, nas orações dos patriarcas, nas profecias dos profetas, na pregação dos apóstolos, na fé dos confessores, na inocência das santas virgens, nas obras dos homens justos. Eu me levanto hoje pela força do céu, pela luz do sol, pelo brilho da lua, pelo esplendor do fogo, pela velocidade do relâmpago, pela rapidez do vento, pela profundidade do mar, pela estabilidade da terra, pela firmeza da rocha. Eu me levanto hoje pela força de Deus para te conduzir, pelo poder de Deus para te sustentar, pela sabedoria de Deus para te guiar, pelo olhar de Deus para te preceder, pelo ouvido de Deus para te escutar, pela palavra de Deus para te falar e falar por ti, pela mão de Deus para te guiar, pelo escudo de Deus para te proteger, pelas batalhas de Deus para te salvar das armadilhas dos demônios, das tentações dos vícios, de todos que te desejam o mal, de perto ou de longe. Eu decreto e declaro, no mesmo poder do Espírito Santo que formou os cânions, os vales, as montanhas, as galáxias, em nome de Jesus, que toda a força do paganismo que está lançando flechas contra a sua saúde seja despedaçada. O seu sofrimento seja despedaçado. Ao viajar de avião, de carro, de barco, de trem, por qualquer meio de transporte em que você se encontrar, eu decreto e declaro livramentos divinos de Shedim, Serim, instrumentos sanguinários, de iniquidade e ira. Ao viajar, você está protegido, guardado pelos céus, protegido pelos céus, protegido por Deus, em nome de Jesus. Tudo o que está no ventre do tempo e que está acelerando em direção ao seu fracasso, ao seu fim, que encontre agora um natimorto catastrófico, em nome de Jesus, e seja despedaçado, em nome de Yeshua HaMashiach. E todo o sistema arquitetado contra a sua prosperidade seja despedaçado. Eu intercedo contra qualquer arma diabólica lançada contra o seu destino. Eu me levanto neste exato momento como profeta. Eu oro contra aqueles que foram enganados pelo diabo a se tornarem seus inimigos. Eu decreto e declaro, como o apóstolo Paulo disse em seu tempo sobre Alexandre, o latoeiro: ele me fez muito mal, que o Senhor lhe retribua. Em nome de Jesus, seus inimigos estão sendo retribuídos enquanto eu falo agora. Eu oro contra traições diabólicas, demissões, rebaixamentos, constrangimentos demoníacos, ódio, divórcios, hostilidades alimentadas por demônios, em nome de Jesus. Agora, ouça-me, enquanto eu decreto e proclamo aquele peitoral de São Patrício, de abençoada memória: Cristo em você, Cristo à sua frente, Cristo atrás de você, Cristo em você, Cristo abaixo de você, Cristo acima de você, Cristo à sua direita, Cristo à sua esquerda, Cristo quando você se deita, Cristo quando você se senta, Cristo quando você se levanta, Cristo no coração de todos que pensam em você, Cristo na boca de todos que falam de você, Cristo em todo olho que vê você, Cristo em todo ouvido que ouve você. Em nome de Jesus, você está protegido onde quer que esteja. Você está protegido, sua família está protegida, todos ao seu redor estão protegidos. Você será um prodígio em nome de Jesus. E correntes estão sendo quebradas sobre você. Correntes são quebradas, grilhões são removidos em nome de Jesus. E não apenas grilhões são removidos, correntes são removidas. Você é um quebrador de correntes em nome de Jesus. Agora, aos ministros do Evangelho, eu amplio as fronteiras do seu ministério. E como Isaías diz, o pequeno se tornará 1000. Eu decreto e declaro, até mesmo 1000 se tornarão 20.000. 20.000 se tornarão 1 milhão. 1 milhão se tornará 1 bilhão, em nome de Jesus. E eu oro contra perseguições, contra castigos, contra armadilhas do inimigo, contra chantagens, contra assassinato de caráter, contra perdas financeiras, em nome de Jesus. Neste momento, eu me levanto em meu mandato e manto profético como profeta para a nação.
eu decreto e declaro para aquela antiga serpente, o diabo, o pai da mentira, Belzebu, o velho dragão, eu decreto e declaro neste exato momento, de acordo com Lamentações 3:36, que subverter um homem em seu chamado e sua ordenação, o Senhor não permite. Esses ministros estão fora do seu alcance. Simplificando, eles são intocáveis em nome de Jesus. Eu tomo você como intocável, todo ministro do Evangelho. Enquanto você me ouve agora, você é intocável. Você não pode ser tocado. Eu me uno a você hoje enquanto oro por você. Eu decreto e declaro, esta é uma oração por você. Para todos que estão sob a influência da minha voz neste exato momento, eu decreto e declaro que toda entidade demoníaca que tentar subverter, se tornar um obstáculo, se tornar um impedimento e atravessar para o outro lado e ultrapassar as declarações feitas nesta oração, eu decreto, como dizem os judeus, nunca mais. Nunca mais, em nome de Jesus. E eu decreto e declaro que este assunto, estas palavras desta oração, as palavras desta oração não podem ser sabotadas, não podem ser alteradas, não podem ser removidas, não podem ser anuladas em nome de Jesus. Nenhuma arma pode te derrotar. Nenhuma arma pode fazer com que as palavras desta oração se tornem inúteis. Eu decreto e declaro que a arma destinada a te matar não foi criada, não foi forjada, e o fogo para forjá-la não foi aceso. O assassino destinado a te eliminar não nasceu, em nome de Jesus. Pois este assunto é por decreto dos vigilantes e a ordem por palavra dos santos, para que os viventes saibam que o Altíssimo governa o reino dos homens, e o dá a quem ele quiser, e até o mais humilde dos homens pode ser colocado sobre ele. Eu decreto e declaro, em nome de Jesus, governe, ocupe, tome posse, ultrapasse, em nome de Jesus. Você está colocado em posição elevada, em posição de destaque. Você está promovido em nome de Jesus. As algemas foram removidas. Você é o quebrador de correntes em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por responder a esta oração com um sim. Amém e amém.